humano que se acha um deus vai pagar os crimes que cometeu. E agora que o L morreu, o único capaz de prender o Kira sou eu. Oh yeah. Não pode ser verdade o que estou ouvindo, eu não acredito. L não podia ter morrido, deixou um monstro a soltar pessoas, estou em perigo. E quem disse que eu ligo se eu não for o escolhido? Minha mente é fora de série, faço o que ninguém consegue, mas ainda não me preferem pra substituir o L. Uma equipe é o que eles querem, mas quando vão perceber, melhor não somos iguais. Porque eu não sou covarde igual a você. Esse assassino bordando um livro, eu não preciso, eu faço tudo sozinho. Já que nós nos despedimos, vou seguir o meu próprio caminho. Agora você vem em mim, time que derrama sangue, eu tô botando medo até no Shinigami. Sou eu quem vai levar esse falso deus à justiça aqui, mesmo que isso custe minha vida. Esse caso vão desvendar, isso é uma corrida, qual de nós será? quem vai pegar o Kira? Sou eu quem vai deter esse assassino em série, porque eu sou o sucessor do L. Esse caso vou desvendar, isso é uma corrida, qual de nós será? quem vai pegar o Kira? Sou eu quem vai deter esse assassino em série, porque eu sou o sucessor do L. Hey, yo. Sete minutos de descanso nos beats, Nerd Hits. Minha reação é o silêncio. Como ele aprende a controlar a emoção, é uma burrice se deixar levar por sentimentos. Vou contra o tempo, esse é um caso sério. Só eu que posso desvendar esse mistério. Por um fim nessa história é o que eu quero, pegar o assassino do caderno. Sim, eu sou uma criança e mesmo assim as suas chances, Kira, só estão descendo. Eu vou te botar na cadeia, porque assim como ele eu sou um gênio. Mas se ele desconfiava de você, eu já desvendei esse caso. Uma outra saída, você é o Kira, Light Yagami é culpado. Esse caso eu vou desvendar, isso é uma corrida, qual de nós será? quem vai pegar o Kira? Sou eu quem vai deter esse assassino em série, porque eu sou o sucessor do L. Esse caso eu vou desvendar, isso é uma corrida, qual de nós será? quem vai pegar o Kira? Sou eu quem vai deter esse assassino em série, porque eu sou o sucessor do L. humano que se acha um deus vai pagar os crimes que cometeu. E agora que o L morreu, o único capaz de prender o Kira sou eu. Oh yeah. Não pode ser verdade o que estou ouvindo, eu não acredito. L não podia ter morrido, deixou um monstro a soltar pessoas, estou em perigo. E quem disse que eu ligo se eu não for o escolhido? Minha mente é fora de série, faço o que ninguém consegue, mas ainda não me preferem pra substituir o L. Uma equipe é o que eles querem, mas quando vão perceber, melhor não somos iguais. Porque eu não sou covarde igual a você. Esse assassino bordando um livro, eu não preciso, eu faço tudo sozinho. Já que nós nos despedimos, vou seguir o meu próprio caminho. Agora você vem em mim, time que derrama sangue, eu tô botando medo até no Shinigami. Sou eu quem vai levar esse falso deus à justiça aqui, mesmo que isso custe minha vida. Esse caso vão desvendar, isso é uma corrida, qual de nós será? quem vai pegar o Kira? Sou eu quem vai deter esse assassino em série, porque eu sou o sucessor do L. Esse caso eu vou desvendar, isso é uma corrida, qual de nós será? quem vai pegar o Kira? Sou eu quem vai deter esse assassino em série, porque eu sou o sucessor do L. Hey, yo. 7 minutos de descanso nos beats,
Nerd Hits. Minha reação é o silêncio. Como ele aprende a controlar a emoção. É uma burrice se deixar levar por sentimentos. Vou contra o tempo, esse é um caso sério. Só eu que posso desvendar esse mistério. Por um fim nessa história é o que eu quero. Pegar o assassino do caderno. Sim, eu sou uma criança e mesmo assim as suas chances que só estão descendo. Eu vou te botar na cadeia, porque assim como ele eu sou um gênio. Se ele desconfiava de você, eu já desvendei esse caso. Uma outra saída, você é o guia. Like a gama é culpa. Esse caso eu vou desvendar. Isso é uma corrida. Qual de nós será? Quem vai pegar o tiro? Sou eu quem vai deter esse assassino em série. Porque eu sou o sucessor do L. Esse caso eu vou desvendar. Isso é uma corrida. Qual de nós será? Quem vai pegar o tiro? Sou eu quem vai deter esse assassino em série. Porque eu sou o sucessor do L. Um humano que se acha um deus vai pagar os crimes que cometeu. E agora que o L morreu, o único capaz de prender o Kira sou eu. Oh yeah. Não pode ser verdade o que estou ouvindo. Eu não acredito, L não podia ter morrido. Deixou um monstro a soltar pessoas, estou em perigo. E quem disse que eu ligo se eu não for o escolhido? Minha mente é fora de série, faço o que ninguém consegue, mas ainda não me preferem pra substituir o L. Uma equipe é o que eles querem, mas quando vão perceber, não somos iguais. Porque eu não sou covarde igual a você. Esse assassino bordando um livro, eu não preciso, faço tudo sozinho. E aqui nós nos despedimos, vou seguir o meu próprio caminho. Agora você vem em mim, time que derrama sangue. Eu tô botando medo até no Shinigami. Sou eu quem vai levar esse falso deus à justiça aqui, mesmo que isso custe minha vida. Esse caso eu vou desvendar. Isso é uma corrida. Qual de nós será? Quem vai pegar o tiro? Sou eu quem vai deter esse assassino em série. Porque eu sou o sucessor do L. Esse caso eu vou desvendar. Isso é uma corrida. Qual de nós será? Quem vai pegar o tiro? Sou eu quem vai deter esse assassino em série. Porque eu sou o sucessor do L. Hey, yo. Sete minutos de descanso nos beats. Nerd Hits. Minha reação é o silêncio. Como ele aprende a controlar a emoção. É uma burrice se deixar levar por sentimentos. Vou contra o tempo, esse é um caso sério. Só eu que posso desvendar esse mistério. Por um fim nessa história é o que eu quero. Pegar o assassino do caderno. Sim, eu sou uma criança e mesmo assim as suas chances que só estão descendo. Eu vou te botar na cadeia, porque assim como ele eu sou um gênio. Se ele desconfiava de você, eu já desvendei esse caso. Uma outra saída, você é o guia. Like a gama é culpa. Esse caso eu vou desvendar. Isso é uma corrida. Qual de nós será? Quem vai pegar o tiro? Sou eu quem vai deter esse assassino em série. Porque eu sou o sucessor do L. Esse caso eu vou desvendar. Isso é uma corrida. Qual de nós será? Quem vai pegar o tiro? Sou eu quem vai deter esse assassino em série. Porque eu sou o sucessor do L. Um humano que se acha um deus vai pagar os crimes que cometeu. E agora que o L morreu,
O único capaz de prender o Kira sou eu. Não pode ser verdade o que estou ouvindo, eu não acredito, ele não podia ter morrido. Deixou um monstro a soltar pessoas, estou em perigo. E quem disse que eu ligo se eu não for o escolhido? Minha mente é fora de série, faço o que ninguém consegue, mas ainda não me preferem pra substituir o L. Uma equipe é o que eles querem, mas quando vão perceber, melhor não somos iguais. Porque eu não sou covarde igual a você. Esse assassino bordando um livro, eu não preciso, eu faço tudo sozinho. Já que nós nos despedimos, vou seguir o meu próprio caminho. Agora você vem em mim, time que derrama sangue. Eu tô botando medo até no Shinigami. Sou eu quem vai levar esse falso deus à justiça aqui, mesmo que isso custe minha vida. Esse caso vão desvendar, isso é uma corrida. Qual de nós será? Quem vai pegar o Kira? Sou eu quem vai deter esse assassino em série. Porque eu sou o sucessor do L. Esse caso vão desvendar, isso é uma corrida. Qual de nós será? Quem vai pegar o Kira? Sou eu quem vai deter esse assassino em série. Porque eu sou o sucessor do L. Hey, yo. Sete minutos de descanso nos beats. Nerd Hits. Minha reação é o silêncio. Como ele aprende a controlar a emoção. É uma burrice se deixar levar por sentimentos. Vou contra o tempo, esse é um caso sério. Só eu que posso desvendar esse mistério. Por um fim nessa história é o que eu quero. Pegar o assassino do caderno. Sim, eu sou uma criança e mesmo assim as suas chances Kira só estão descendo. Eu vou te botar na cadeia, porque assim como ele eu sou um gênio. Mas se ele desconfiava de você, eu já desvendei esse caso. Uma outra saída, você é o Kira. Light Yagami é culpado. Esse caso eu vou desvendar, isso é uma corrida. Qual de nós será? Quem vai pegar o Kira? Sou eu quem vai deter esse assassino em série. Porque eu sou o sucessor do L. Esse caso eu vou desvendar, isso é uma corrida. Qual de nós será? Quem vai pegar o Kira? Sou eu quem vai deter esse assassino em série. Porque eu sou o sucessor do L. Um humano que se acha um deus vai pagar os crimes que cometeu. E agora que o L morreu, o único capaz de prender o Kira sou eu. Não pode ser verdade o que estou ouvindo, eu não acredito, ele não podia ter morrido. Deixou um monstro a soltar pessoas, estou em perigo. E quem disse que eu ligo se eu não for o escolhido? Minha mente é fora de série, faço o que ninguém consegue, mas ainda não me preferem pra substituir o L. Uma equipe é o que eles querem, mas quando vão perceber, melhor não somos iguais. Porque eu não sou covarde igual a você. Esse assassino bordando um livro, eu não preciso, eu faço tudo sozinho. Já que nós nos despedimos, vou seguir o meu próprio caminho. Agora você vem em mim, time que derrama sangue. Eu tô botando medo até no Shinigami. Sou eu quem vai levar esse falso deus à justiça aqui, mesmo que isso custe minha vida. Esse caso vão desvendar, isso é uma corrida. Qual de nós será? Quem vai pegar o Kira? Sou eu quem vai deter esse assassino em série. Porque eu sou o sucessor do L. Esse caso vou desvendar, isso é uma corrida. Qual de nós será? Quem vai pegar o Kira? Sou eu quem vai deter esse assassino em série. Porque eu sou o sucessor do L. Hey, yo. 7 minutos de descanso nos beats. Nerd Hits. Minha reação é o silêncio.
Como ele aprende a controlar a emoção. É uma burrice se deixar levar por sentimentos. Vou contra o tempo, esse é um caso sério. Só eu que posso desvendar esse mistério. Por um fim nessa história é o que eu quero. Pegar o assassino do cartel. Sim, eu sou uma criança e mesmo assim as suas chances só estão descendo. Eu vou te botar na cadeia, porque assim como ele eu sou um gênio. Se ele desconfiava de você, eu já desvendei esse caso. Uma outra saída, você é o que há. Like a gama é culpa. Esse caso eu vou desvendar. Isso é uma corrida. Qual de nós será? Quem vai pegar o tiro? Sou eu quem vai deter esse assassino em série. Porque eu sou o sucessor do L. Esse caso eu vou desvendar. Isso é uma corrida. Qual de nós será? Quem vai pegar o tiro? Sou eu quem vai deter esse assassino em série. Porque eu sou o sucessor do L. Um humano que se acha um deus vai pagar os crimes que cometeu. E agora que o L morreu, o único capaz de prender o Kira sou eu. Não pode ser verdade o que estou ouvindo. Eu não acredito, ele não podia ter morrido. Deixou um monstro a soltar, pessoas estão em perigo. E quem disse que eu ligo se eu não for o escolhido? Minha mente é fora de série, faço o que ninguém consegue, mas ainda não me preferem pra substituir o L. Uma equipe é o que eles querem, mas quando vão perceber, melhor não somos iguais. Porque eu não sou covarde igual você. Esse assassino bordando um livro, eu não preciso, eu faço tudo sozinho. E aqui nós nos despedimos, vou seguir o meu próprio caminho. Agora você vem em mim, time que derrama sangue. Eu tô botando medo até no Shinigami. Sou eu quem vai levar esse falso deus da justiça aqui, mesmo que isso custe minha vida. Esse caso eu vou desvendar. Isso é uma corrida. Qual de nós será? Quem vai pegar o tiro? Sou eu quem vai deter esse assassino em série. Porque eu sou o sucessor do L. Esse caso eu vou desvendar. Isso é uma corrida. Qual de nós será? Quem vai pegar o tiro? Sou eu quem vai deter esse assassino em série. Porque eu sou o sucessor do L. Hey, yo. Sete minutos de descanso nos beats, Nerd Hits. Minha reação é o silêncio. Como ele aprende a controlar a emoção. É uma burrice se deixar levar por sentimentos. Vou contra o tempo, esse é um caso sério. Só eu que posso desvendar esse mistério. Por um fim nessa história é o que eu quero. Pegar o assassino do cartel. Sim, eu sou uma criança e mesmo assim as suas chances só estão descendo. Eu vou te botar na cadeia, porque assim como ele eu sou um gênio. Se ele desconfiava de você, eu já desvendei esse caso. Uma outra saída, você é o que há. Like a gama é culpa. Esse caso eu vou desvendar. Isso é uma corrida. Qual de nós será? Quem vai pegar o tiro? Sou eu quem vai deter esse assassino em série. Porque eu sou o sucessor do L. Esse caso eu vou desvendar. Isso é uma corrida. Qual de nós será? Quem vai pegar o tiro? Sou eu quem vai deter esse assassino em série. Porque eu sou o sucessor do L. Um humano que se acha um deus vai pagar os crimes que cometeu. E agora que o L morreu, o único capaz de prender o Kira sou eu. Não
pode ser verdade o que estou ouvindo. Eu não acredito, ele não podia ter morrido. Deixou um monstro a soltar pessoas, estou em perigo. E quem disse que eu ligo se eu não for o escolhido? Minha mente é fora de série, faço o que ninguém consegue, mas ainda não me preferem pra substituir o ele. Uma equipe é o que eles querem, mas quando vão perceber, não somos iguais. Porque eu não sou covarde igual a você. Esse assassino bordando um livro, eu não preciso, tudo sozinho. E aqui nós nos despedimos, vou seguir o meu próprio caminho. Agora você vem em mim, time que derrama sangue. Eu tô botando medo até no Shinigami. Sou eu quem vai levar esse falso deus à justiça aqui, mesmo que isso custe minha vida. Esse caso vão desvendar, isso é uma corrida. Qual de nós será? Quem vai pegar o tiro? Sou eu quem vai deter esse assassino em série, porque eu sou o sucessor do L. Esse caso vou desvendar, isso é uma corrida. Qual de nós será? Quem vai pegar o tiro? Sou eu quem vai deter esse assassino em série, porque eu sou o sucessor do L. Hey, yo. Sete minutos de descanso nos beats, Nerd Hits. Minha reação é o silêncio. Como ele aprende a controlar a emoção. É uma burrice se deixar levar por sentimentos. Vou contra o tempo, esse é um caso sério. Só eu que posso desvendar esse mistério. Por um fim nessa história é o que eu quero. Pegar o assassino do caderno. Sim, eu sou uma criança e mesmo assim as suas chances Kira só estão descendo. Eu vou te botar na cadeia, porque assim como ele eu sou um gênio. Se ele desconfiava de você, eu já desvendei esse caso. Uma outra saída, você é o Kira. Light Yagami é culpado. Esse caso eu vou desvendar, isso é uma corrida. Qual de nós será? Quem vai pegar o tiro? Sou eu quem vai deter esse assassino em série, porque eu sou o sucessor do L. Esse caso eu vou desvendar, isso é uma corrida. Qual de nós será? Quem vai pegar o tiro? Sou eu quem vai deter esse assassino em série, porque eu sou o sucessor do L. Um humano que se acha um deus vai pagar os crimes que cometeu. E agora que o L morreu, o único capaz de prender o Kira sou eu. Oh yeah. Não pode ser verdade o que estou ouvindo. Eu não acredito, ele não podia ter morrido. Deixou um monstro a soltar pessoas, estou em perigo. E quem disse que eu ligo se eu não for o escolhido? Minha mente é fora de série, faço o que ninguém consegue, mas ainda não me preferem pra substituir o ele. Uma equipe é o que eles querem, mas quando vão perceber, não somos iguais. Porque eu não sou covarde igual a você. Esse assassino bordando um livro, eu não preciso, tudo sozinho. E aqui nós nos despedimos, vou seguir o meu próprio caminho. Agora você vem em mim, time que derrama sangue. Eu tô botando medo até no Shinigami. Sou eu quem vai levar esse falso deus à justiça aqui, mesmo que isso custe minha vida. Esse caso vão desvendar, isso é uma corrida. Qual de nós será? Quem vai pegar o tiro? Sou eu quem vai deter esse assassino em série, porque eu sou o sucessor do L. Esse caso vou desvendar, isso é uma corrida. Qual de nós será? Quem vai pegar o tiro? Sou eu quem vai deter esse assassino em série, porque eu sou o sucessor do L. Hey, yo. 7 minutos de descanso nos beats, Nerd Hits. Minha reação é o silêncio. Como ele aprende a controlar a emoção. É uma burrice se deixar levar por sentimentos. Vou contra o tempo, esse é um caso sério.
Só eu que posso desvendar esse mistério. Por um fim nessa história é o que eu quero. Pegar o assassino do caderno. Sim, eu sou uma criança e mesmo assim as suas chances que só estão descendo. Eu vou te botar na cadeia, porque assim como ele eu sou um gênio. Se ele desconfiava de você, eu já desvendei esse caso. Uma outra saída, você é o que há. Like a gama é culpado. Esse caso eu vou desvendar. Isso é uma corrida. Qual de nós será? Quem vai pegar o tiro? Sou eu quem vai deter esse assassino em série. Porque eu sou o sucessor do L. Esse caso eu vou desvendar. Isso é uma corrida. Qual de nós será? Quem vai pegar o tiro? Sou eu quem vai deter esse assassino em série. Porque eu sou o sucessor do L. Um humano que se acha um deus vai pagar os crimes que cometeu. E agora que o L morreu, o único capaz de prender o Kira sou eu. Não pode ser verdade o que estou ouvindo. Eu não acredito, ele não podia ter morrido. Deixou um monstro a soltar pessoas, estou em perigo. E quem disse que eu ligo se eu não for o escolhido? Minha mente é fora de série, faço o que ninguém consegue, mas ainda não me preferem pra substituir o L. Uma equipe é o que eles querem, mas quando vão perceber, não somos iguais. Porque eu não sou covarde igual a você. Esse assassino bordando um livro, eu não preciso, faço tudo sozinho. E aqui nós nos despedimos, vou seguir o meu próprio caminho. Agora você vem em mim, time que derrama sangue. Eu tô botando medo até no Shinigami. Sou eu que vai levar esse falso deus à justiça aqui, mesmo que isso custe minha vida. Esse caso eu vou desvendar. Isso é uma corrida. Qual de nós será? Quem vai pegar o tiro? Sou eu quem vai deter esse assassino em série. Porque eu sou o sucessor do L. Esse caso eu vou desvendar. Isso é uma corrida. Qual de nós será? Quem vai pegar o tiro? Sou eu quem vai deter esse assassino em série. Porque eu sou o sucessor do L. Hey, yo. Sete minutos de descanso nos beats, Nerd Hits. Minha reação é o silêncio. Como ele aprende a controlar a emoção. É uma burrice se deixar levar por sentimentos. Vou contra o tempo, esse é um caso sério. Só eu que posso desvendar esse mistério. Por um fim nessa história é o que eu quero. Pegar o assassino do caderno. Sim, eu sou uma criança e mesmo assim as suas chances que só estão descendo. Eu vou te botar na cadeia, porque assim como ele eu sou um gênio. Se ele desconfiava de você, eu já desvendei esse caso. Uma outra saída, você é o que há. Like a gama é culpado. Esse caso eu vou desvendar. Isso é uma corrida. Qual de nós será? Quem vai pegar o tiro? Sou eu quem vai deter esse assassino em série. Porque eu sou o sucessor do L. Esse caso eu vou desvendar. Isso é uma corrida. Qual de nós será? Quem vai pegar o tiro? Sou eu quem vai deter esse assassino em série. Porque eu sou o sucessor do L. Um humano que se acha um deus vai pagar os crimes que cometeu. E agora que o L morreu, o único capaz de prender o Kira sou eu. Não pode
pode ser verdade o que estou ouvindo. Eu não acredito, ele não podia ter morrido. Deixou um monstro a soltar pessoas, estou em perigo. E quem disse que eu ligo se eu não for o escolhido? Minha mente é fora de série, faço o que ninguém consegue, mas ainda não me prefere. Pra substituir o L, uma equipe é o que eles querem, mas quando vão perceber, melhor não somos iguais. Porque eu não sou covarde igual a você. Esse assassino bordando um livro, eu não preciso, tudo sozinho. Já que nós nos despedimos, vou seguir o meu próprio caminho. Agora você vem em mim, time que derrama sangue. Eu tô botando medo até no Shinigami. Sou eu quem vai levar esse falso deus da justiça aqui, mesmo que isso custe minha vida. Esse caso vão desvendar, isso é uma corrida. Qual de nós será? Quem vai pegar o tiro? Sou eu quem vai deter esse assassino em série, porque eu sou o sucessor do L. Esse caso vou desvendar, isso é uma corrida. Qual de nós será? Quem vai pegar o tiro? Sou eu quem vai deter esse assassino em série, porque eu sou o sucessor do L. Sete minutos de descanso nos beats, Nerd Hits. Minha reação é o silêncio. Como ele aprende a controlar a emoção. É uma burrice se deixar levar por sentimentos. Vou contra o tempo, esse é um caso sério. Só eu que posso desvendar esse mistério. Por um fim nessa história é o que eu quero. Pegar o assassino do cartel. Sim, eu sou uma criança e mesmo assim as suas chances que só estão descendo. Eu vou te botar na cadeia, porque assim como ele eu sou um gênio. Se ele desconfiava de você, eu já desvendei esse caso. Uma outra saída, você é o que irá. Like a gama é culpa. Esse caso eu vou desvendar, isso é uma corrida. Qual de nós será? Quem vai pegar o tiro? Sou eu quem vai deter esse assassino em série, porque eu sou o sucessor do L. Esse caso eu vou desvendar, isso é uma corrida. Qual de nós será? Quem vai pegar o tiro? Sou eu quem vai deter esse assassino em série, porque eu sou